Meus queridos irmãos, que alegria estar aqui com vocês nessa noite e ver a igreja contente, feliz, animada, louvando a Deus pelos seus 26 anos de organização eclesiástica. Então, fica aqui minha palavra de parabéns, que Deus ricamente abençoe vocês, fortaleça, que Deus faça com que vocês prosperem em seus projetos, com que vocês exerçam seus dons, sejam capacitados plenamente, recebam capacitação do alto para continuarem aqui o trabalho que é do Senhor. Eu agradeço imensamente o convite feito pelo meu querido amigo, reverendo Valmir. Nós fomos colegas durante o período de estudos do curso teológico lá no Seminário José Manuel da Conceição, da mesma turma. Então tivemos ali uma possibilidade de convivência muito boa, e o Valmir sempre foi realmente um irmão muito querido. Fazia tempo que a gente não se via, ele, sua esposa, e revê-los hoje realmente é para mim um motivo assim de muita felicidade. E como eu fui seminarista aqui na região, ali na Pauliceia, logo no início da minha caminhada, eu também tenho a alegria de ver irmãos queridos aqui, o Vanildo, a Cíntia, foram irmãos com quem nós convivemos naquele período de estudos ali, enquanto eu era seminarista aqui em São Paulo. E a Igreja Presbiteriana do Jardim Ipê, que eu conheço pela primeira vez, que eu venho hoje para conhecer, para visitar pela primeira vez. Já tinha ouvido falar dos irmãos, até por ter estado aqui na região, até por ter tido o Valmir como colega, Então, é uma bênção poder ministrar aos irmãos nesta noite. Que o Senhor assim nos abençoe. Eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 18 até o verso 21. Efésios 5, 18 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Desculpem, irmãos, desculpem. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, quão grande é o teu nome, ó Pai, e como nós somos agraciados e privilegiados por termos sido escolhidos pelo Senhor e por sermos alvos, ó Deus, constante da tua misericórdia, do teu amor infinito. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos traz o perdão, porque em Cristo nós temos salvação e vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque hoje nós podemos celebrar não apenas o aniversário de uma igreja, mas o fato de que o nosso tesouro está no céu. E as bênçãos espirituais são derramadas sobre nós, ó Deus, de modo que nós nos sentimos fortalecidos, esperançosos para caminhar nesse mundo, ó Deus, e realizar a tua boa e perfeita vontade. Que o Senhor, ó Deus, cumpra os teus gloriosos propósitos na vida destes queridos irmãos. Abençoe, ó Deus, as famílias que aqui congregam. Abençoe, Senhor, a liderança dessa igreja. Abençoe, Senhor, as estruturas que estão aqui estabelecidas. Todos aqueles que se dedicam, Senhor, no ensino, na palavra. Todos aqueles, ó Deus, que cuidam dos respectivos departamentos dessa igreja. Que o Senhor, ó Deus, traga sabedoria aos corações, temor do Senhor, e que assim, ó Deus, o teu trabalho seja realizado de forma fiel e digna, para a honra do Senhor, e a fim de que os frutos devidos sejam colhidos, ó Deus, de modo que assim essa igreja caminhe em paz e na segurança, na bênção e no poder que vem do Senhor. É em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.
Meus irmãos, o que significa estar cheio do Espírito Santo? Eu acredito que essa é uma pergunta importante para uma igreja que está celebrando alguns anos na sua jornada. Quão importante é nós andarmos no Espírito de Deus? Quão importante é nós sermos guiados pela luz do Senhor? E pensando então no texto que nós lemos, irmãos, e pensando no contexto do aniversário da igreja, eu gostaria de falar essa noite sobre a beleza de uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós queremos uma igreja vibrante, se nós queremos uma igreja dinâmica, e se nós queremos fazer diferença nesse mundo, dando o nosso testemunho de fé, então nós precisamos do Espírito de Deus. Precisamos ser revestidos do Santo Espírito de Deus. E para ilustrar um pouco do significado disso, gostaria de contar aqui uma história de 3 jovens que, a fim de entenderem melhor uma determinada passagem bíblica, na verdade eles se aproximam do seu pastor e perguntam: pastor, as Escrituras dizem que nós devemos andar cheios do Espírito Santo, mas como é que isso é possível? Como é que nós podemos nos encher do Espírito? Então o pastor apanhou uma peneira e disse para eles: vão até o rio e encham essa peneira com água. E quando vocês conseguirem, vocês encontrarão a resposta que procuram. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto incrédulos, chegaram lá e tentaram de todos os meios, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então, 2 deles disseram: o pastor está equivocado, certamente ele não compreendeu a dificuldade e nós não ficaremos aqui o dia inteiro. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um dos jovens que ainda perseverava e que tentava, mergulhando a peneira e levantando a peneira repetidas vezes, fazer com que ela se enchesse de água. Ao ver o pastor, ele disse, um tanto quanto desapontado: pastor, quando eu coloco a peneira no rio, ela fica cheia. O problema é que quando eu tiro, ela esvazia. O que você disse, então, é impossível. Não tem como encher essa peneira de água. Eis a sua resposta, meu jovem, disse aquele pastor. Você só conseguirá encher a peneira enquanto você consegue permanecer com ela mergulhada no rio. Assim também é em relação àqueles que querem andar cheios do Espírito Santo. Nós só conseguiremos andar cheios do Espírito se nós permanecermos em Cristo, se nós estivermos mergulhados nele. Porque fora de Cristo nós nos esvaziamos. Fora de Cristo nada resta. Meus irmãos, o que significa então estar cheio do Espírito Santo? Essa pode ser uma pergunta simples, mas ela tem sido objeto de preocupação e de formulações teológicas diversas ao longo da história da igreja cristã. Vocês sabem, como eu sei, que muitos movimentos e avivamentos do passado e do presente têm lidado com esse questionamento e têm oferecido respostas, ora mais consistente, ora mais destoante do ensino das Escrituras Sagradas. Então, biblicamente, o que significa estar cheio do Espírito? O que define alguém como tendo o Espírito de Deus? E é possível identificar, irmãos, esse fato, visto que a ação do Espírito é em grande parte invisível? Porque, afinal de contas, o Espírito Santo de Deus, propriamente dito, ele é invisível. Ele atua de uma forma invisível. Ele age no coração, ele traz convencimento, ele converte. Como é que nós podemos, então, perceber se alguém está sendo coerente com o Espírito de Deus, se alguém está agindo de acordo com a diretriz do Espírito de Deus, ou se ele está sendo carnal? Será que encher-se do Espírito implicaria em mergulhar em um tipo de transe? Será que encher-se do Espírito seria o resultado de um esforço contemplativo ou de uma meditação profunda? Alguém cheio do Espírito Santo precisaria se desligar de toda a realidade terrena e se desprender de tudo aquilo que alguns chamariam de material ou secular? Talvez alguns considerem em nosso tempo que estar cheio do Espírito envolva falar em línguas estranhas, em uma referência ao antigo dom carismático. Ou até mesmo, talvez para alguns, estar cheio do Espírito
representa atingir um ápice emocional. Você às vezes ouve as pessoas dizendo assim: eu sei que o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração quando eu senti algo que me arrepiou, que me emocionou, que me fez chorar e reagir fisicamente. Outros associam estar cheio do Espírito com o cumprimento de alguns deveres religiosos. Você vai ver algumas pessoas dizendo assim: eu sei se alguém está cheio do Espírito se ele vai à igreja todos os domingos, se ele cumpre determinados rituais ou cerimoniais. Nesse sentido, alguém cheio do Espírito talvez mal sairia do ambiente físico de uma igreja, passaria o dia todo fazendo orações, viveria recluso, isolado, tal como alguns religiosos de outras religiões também o fazem. Mas antes de entrarmos então, irmãos, em alguns pormenores, vejam aqui esse texto, olhem para esse texto, e vocês vão perceber alguns detalhes nele, e alguns detalhes exegéticos, inclusive, que dizem respeito a muitas coisas, e uma única palavra aqui, ela já tem muito a nos ensinar. Sabiam? Se nós fizermos um recorte e pensarmos apenas em um verbo aqui, nós já vamos ter muitas coisas para aprender. E eu estou me referindo ao verbo encher. Encher. Que nós encontramos aí no versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Há uma série de constatações a serem feitas aqui, irmãos. Já que começamos com uma breve explanação do que é e do que não é estar cheio do Espírito Santo. Pois bem, na análise do verbo encher no texto sagrado, no texto original, nós vemos em primeiro lugar que esse verbo, ele se encontra no modo imperativo. O que é que significa então dizer que essa palavra se encontra no imperativo? Significa que encher-se do Espírito não é algo facultativo ao crente, mas se trata de uma ordem expressa de Deus. Então, se nós somos crentes, nós não temos alternativa. Ou nós estamos cheios e andamos cheios do Espírito Santo de Deus, ou certamente nós seremos falhos na maneira como nós pensamos e agimos, e seremos incoerentes com a nossa própria fé. Então, enchei-vos aqui é uma ordem, é um compromisso que o crente tem que assumir. Em segundo lugar, nós observamos que esse mesmo verbo está no presente. Ele não apenas é um imperativo, mas ele é um imperativo presente. Ou seja, o que ele está dizendo é que o crente precisa estar cheio do Espírito de um modo permanente, de um modo contínuo. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, as nossas afeições, os nossos sentimentos, pouco a pouco e cada vez mais vão sendo dominados e recebendo a influência do Santo Espírito de Deus. Em terceiro lugar, esse verbo enchei-vos, ele está no plural, não é? Enchei-vos é no plural. O que demonstra que essa é uma ordem para todos os cristãos. Para todos os cristãos, sem exceção, indiscriminadamente. Então, o texto não está dizendo que apenas uma categoria especial de crentes devem andar cheios do Espírito Santo. Não é apenas um grupo, não são apenas os líderes ou os irmãos que nós acabamos de cumprimentar aqui, que foram eleitos presbíteros, diáconos da igreja. Não são só os presbíteros, diáconos ou o próprio pastor que devem andar cheio do Espírito Santo, mas todos os crentes, porque a ordem é para todos. Irmãos lá da igreja de Efésios e irmãos, certamente, aqui da igreja do Jardim IP. Todos nós, sem exceção, devemos nos encher do Espírito Santo. Por último, em quarto lugar, e não menos importante, o verbo encher também está na voz passiva, indicando que nós, irmãos, somos agentes, mas nós somos passivos. E Deus é o sujeito dessa ação. Deus é o autor do enchimento, por assim dizer. Então, eu não posso simplesmente decidir ficar cheio do Espírito. Eu preciso
que Deus me revista do seu Espírito. Eu preciso que Deus faça essa obra em mim. A Deus cabe tanto querer como realizar. Eu me submeto ao Senhor, eu clamo ao Senhor para que Ele tenha piedade de mim, para que Ele me use e para que Ele atue na minha vida através do seu Santo Espírito. Em síntese, então, nós temos aqui uma expressa ordem de Deus para que todos os crentes estejam continuamente cheios do Espírito Santo. E você consegue imaginar a diferença que vai fazer para essa igreja se cada um dos irmãos, se cada um dos crentes aqui, dos membros, viver cheio do Espírito Santo? Certamente, meus irmãos, muita diferença isso fará. Podemos nos sentir então plenamente seguros, porque o que Deus traz aqui é um mandamento, mas esse mesmo Deus é quem realiza a obra. Isso é maravilhoso. Por que a igreja não acaba? Por que a igreja não desiste? Por que a igreja não fracassa? Porque Deus faz com que o seu Espírito atue sobre ela. E é o Espírito de Deus que vai nos preservando, que vai nos dando força, que vai nos capacitando, que vai nos fazendo produzir e fazer coisas que nós nem imaginamos que nós somos capazes de fazer. Mas Deus faz através do seu Santo Espírito. Então, é claro que filtrando os exageros antibíblicos, nós podemos dizer que em alguma medida estar cheio do Espírito envolve sim uma redefinição das nossas prioridades, o cultivo de hábitos espirituais, orações e emoções fortes. É claro, quando o Espírito Santo de Deus age na vida de alguém, tudo isso é possível, tudo isso vai acontecer. É como alguém disse, nós temos que ser igreja, não é? E não apenas ir. Já ouviu isso? Nós temos que ser igreja e não apenas ir. A questão é que não é possível ser sem ir. Tá? E quando nós nos desvinculamos da igreja, nos desconectamos dos meios de graça, então nós ficamos fracos e a nossa chama se apaga. Jamais nós podemos menosprezar, meus irmãos, essa necessidade que todo crente verdadeiro tem. Um cristão que não é assíduo é como uma peneira que deixa a água escoar, que nunca retém muita coisa por muito tempo. Vocês já conversaram com pessoas que são vacilantes, são hesitantes na obra? Elas não são muito presentes, elas não são muito atuantes, de vez em quando elas aparecem na igreja. O que você vai perceber é que elas não retêm muita coisa no coração. Em alguns momentos elas podem até parecer que estão animadas, empolgadas, mas dali a pouco elas nem sabem o que aprenderam, não conseguem assimilar as lições ou guardar isso para a vida, nem muito menos aplicar. Porque nós precisamos da igreja. Porque a igreja é uma bênção de Deus. Porque ela é um instrumento de Deus para nos dar um norte, para nos fazer decidir coisas importantes, para influenciar o nosso comportamento, a nossa cosmovisão. Mas o fato, meus irmãos, é que há mesmo muita confusão em torno desse tema, e o meu objetivo aqui é simplificar as coisas à luz da verdade e da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer isso resumindo o conceito de estar cheio do Espírito, porque até agora eu só falei de uma palavrinha, né? Mas o texto é muito rico, e nós podemos dizer que estar cheio do Espírito Santo envolve 5 palavrinhas aqui, ou 5 questões, 5 elementos. Primeiro, santificação. Segundo, comunhão. Terceiro, adoração. Quarto, gratidão. E quinto, submissão. Como é que eu sei se alguém está cheio do Espírito Santo? Como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? Santificação, comunhão, adoração, gratidão, submissão. Vamos então ao primeiro efeito. O primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo é a santificação. Se vocês observarem bem, meus irmãos, o tema da santificação em Efésios começa no capítulo 4. Começa no capítulo 4, mais especificamente a partir do verso 17. Olha só o verso 17 do capítulo 4. Paulo diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E aí no verso 20 ele começa a fazer o contraste. E ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então ele começa a falar sobre santificação no versículo 17. Ele passa a definir o processo de aperfeiçoamento espiritual através de uma série de contrastes muito bem definidos. Ele diz, irmãos, Paulo, que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, segundo Deus, em Jesus. Então, como é que eu sei se alguém está cheio do Espírito Santo? Ele vai abandonando a antiga natureza. Ele vai se desvestindo do pecado e ele vai se revestindo em Deus e vai se tornando mais parecido com Jesus Cristo. Notem bem essa ideia, porque a santificação é algo que se explica em função de duas atitudes essenciais que a gente pode resumir em duas palavras: mortificação e vivificação. Uma traz um tom negativo, a outra traz um tom positivo. Um crente movido por Deus é aquele que abandona algumas práticas e ao mesmo tempo assume um novo estilo de vida. Algumas pessoas dizem assim, algumas pessoas acham que ser crente é não fazer isso, não fazer aquilo, né? É uma visão superficial do que é ser crente. Ser crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. E elas deixam de observar o que você deve fazer como crente, no aspecto positivo mesmo. Então você abandona algumas práticas, mas não fica só nisso. Você assume um novo estilo de vida. A sua antiga natureza dá lugar a uma nova natureza. Seus interesses e anseios mudam, seu instinto e suas paixões se controlam, suas palavras e seus gestos se tornam muito diferentes, de modo que na maioria das vezes fica até fácil estabelecer o antes e o depois na vida de um convertido, né? Porque antes eu vivia desse jeito, antes eu gostava dessas coisas, antes eu frequentava aqueles ambientes, antes eu tinha aquele tipo de amizade, e agora não. Eu abandono um antigo estilo de vida e eu assumo um estilo de vida novo, diferente. E se você for fazendo esse estudo, essa observação em Efésios, você vai ver, eu estou ainda no capítulo 4, tá? Você vai ver, por exemplo, Paulo dizendo assim, presta atenção nisso, olha só os dois aspectos, negativo e positivo. Abandono e o assumir de uma nova prática. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, ou seja, abandone a mentira, e aí ele diz, fale cada um a verdade com o seu próximo. Olha o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Então você abandona uma prática e você assume outra. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha o negativo aí. Não como nécios. Agora olha o positivo. E sim como sábios. Então, esse é o processo que envolve santificação, mortificação de algumas práticas e vivificação de outras. Assim ele prossegue, irmãos, Paulo prossegue, até chegar no verso 18, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Aí ele vai dizer, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E aí o positivo o que é? Mas enchei-vos do Espírito. Então, uma primeira forma de nós reconhecermos se nós estamos ou não cheios do Espírito é avaliarmos o quanto nós temos avançado em termos de santificação. A santificação a gente sabe que é um processo, não é da noite para o dia. Não vai acontecer assim instantaneamente. Aliás, é um processo que começa na conversão e que se estende até quando? Até o dia da nossa morte. Até o último dia, né? Nesse mundo de pecado, nós pecadores, nós ainda temos o que aperfeiçoar, o que amadurecer, nós ainda temos o que crescer, o que buscar a Deus. Não existe ninguém que verdadeiramente esteja cheio do Espírito de Deus e não esteja interessado nisso.
Alguém que está cheio do Espírito de Deus busca a santidade, até porque nós estamos falando do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito de Deus, o Espírito de Deus é santo. Se tem uma coisa que o Espírito de Deus é santo. Então, como é que você demonstra que está cheio do Espírito Santo? Não é falando em outras línguas, não é realizando milagres extraordinários, não é expulsando demônios, não é recebendo unções especiais, não é caindo, se levantando, decretando palavras de ordem. O que demonstra que você está cheio do Espírito Santo são coisas bem mais simples. As suas palavras, o seu comportamento, os seus sentimentos, o estado do seu coração. Se você é uma pessoa ressentida, se você perdoa, se você tem dificuldade de perdoar. Isso é que mostra se você está cheio do Espírito ou não. Vejam vocês que, por exemplo, aqui nos versos 31 e 32, versos 31 e 32, no finalzinho do capítulo 4, ele diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, olha o contraste, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então sabe como é que eu reconheço se alguém está cheio do Espírito Santo? Essa pessoa perdoa, essa pessoa é amargurada, essa pessoa é ressentida, essa pessoa vive blasfemando, essa pessoa vive grata no coração pelo que Deus faz. É assim que eu reconheço. São alguns desses sinais externos. Então, para saber se você está cheio do Espírito, eu só preciso saber se o seu coração está cheio de amargura ou se você é capaz de perdoar o seu irmão. Antes de saber sobre os dons ou talentos que você possui, ou sobre os cargos importantes que você tem, importa saber qual é o seu testemunho diante dos incrédulos. Como é que você trata a sua esposa em casa? Que linguajar que você usa no cotidiano? O que você tem estabelecido como prioridade na sua vida? Que tipo de funcionário você é na sua empresa? Ou que tipo de estudante você é na sua faculdade? Aliás, que tipo de membro você é na igreja? Você exala paz, alegria, fé? Seus irmãos olham para você e sentem alegria quando encontram você? Você persevera mesmo na dificuldade? Você promove a unidade da igreja? Essas são marcas de quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vive em confusões, não cria intrigas. Quem tem o Espírito Santo de Deus e tem a palavra de Deus no coração, promove o bem, glorifica a Deus, promove a unidade. Vejam, irmãos, essas são atitudes simples que revelam alguém dominado pelo Espírito Santo e os distingue daqueles que são inclinados à carnalidade. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, ele também está dizendo o contrário, né? Ele está dizendo que o cristão cheio do Espírito é alguém sóbrio, é alguém que tem sobriedade, é alguém que não é nécio, mas é alguém sábio, é alguém que tem moderação, é alguém que tem discernimento. Porque uma das coisas que a bebida alcoólica faz é que ela tira a nossa sobriedade, né? Ela tira a nossa percepção, o nosso discernimento, o nosso bom juízo. Mas nós não devemos ser dominados por substâncias alucinógenas ou por qualquer coisa assim. Nós devemos ser dominados pelo Espírito. Não é com vinho que eu tenho que me embriagar, é com o Espírito que eu tenho que me encher. Segundo lugar, segunda palavrinha-chave que eu mencionei aqui é comunhão. Comunhão. Vejam, irmãos, que o verso 19 sutilmente demonstra para nós a importância da comunhão. Isso porque ele descreve uma ação do crente cheio do Espírito. Ele diz assim, falando entre vós. Falando entre vós. Quer dizer, o crente cheio do Espírito Santo está envolvido com os demais crentes em uma santa comunhão. O crente cheio do Espírito está entre nós. Ele não vive a vida cristã isoladamente. Ele busca comunhão. Ele busca comunhão. Você já ouviu falar desse movimento dos desigrejados? Esse movimento dos desigrejados é movimento de gente que não é crente. De gente que não tem o Espírito Santo de Deus.
Quem tem o Espírito Santo de Deus quer se envolver com as pessoas, quer estar em comunhão, quer fazer parte do povo de Deus. Ele fica deslocado, ele se sente mal, ele fica desconfortável quando ele não tem uma comunidade para congregar. Comunhão, falando entre vós. O crente cheio do Espírito está envolvido com os seus irmãos, interage, participa, se comunica, busca o interesse alheio, o bem-estar coletivo. Ele pensa nos outros mais do que nele. Ele ama os outros e demonstra isso. A nossa comunhão não é em torno de algumas bandeiras particulares ou privativas. A nossa comunhão, irmãos, não é restrita à nossa faixa etária. A nossa comunhão não é uma comunhão partidária ou política. A comunhão que nós alimentamos no seio do povo de Deus e na igreja de Deus é uma comunhão agradável, que se reproduz em um ambiente que gera edificação mútua. E é disso que nós precisamos, sermos edificados, convivermos. Precisamos que irmãs mais velhas aconselhem irmãs mais jovens, como Paulo diz, lá na epístola que ele escreve a Tito. Precisamos de uma boa conversação saudável entre nós. E sabe uma beleza que eu vejo na igreja, irmãos? A igreja é o lugar mais heterogêneo do mundo. Não tem lugar mais heterogêneo do que uma igreja. Eu olho aqui, ó, estou vendo aqui hoje, né? Tem criancinha pequenininha, estou ouvindo os barulhinhos, as musiquinhas, né? Os choros. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção, porque a gente está vendo que Deus está fazendo o seu povo crescer. E isso é um sinal de que Deus vai preservar a sua igreja, agora, no futuro, daqui a pouco. E ao mesmo tempo eu vejo alguns jovens, alguns adolescentes, aí eu vejo alguns irmãos já maduros, né? Alguns casais, aí eu vejo alguns irmãos já experimentados, mais idosos. Isso é uma bênção. E está todo mundo no mesmo lugar. Aprendendo a mesma coisa, ouvindo a mesma pregação, cantando a mesma música, fazendo a mesma oração. Isso é uma bênção. E olha, você não escolheu, interessante isso na igreja, você não escolheu o irmão que está do seu lado. Porque para participar de qualquer outro evento, ou sei lá, de qualquer outro clube, você talvez faça uma triagem, né? E você diz assim, não, eu quero aquele perfil de pessoas, eu só quero conviver com aquele grupo, com aquela faixa etária, e aí você vai criar toda uma padronização. Na igreja não tem isso, porque você não tem como escolher quem vai ser convertido e quem não vai. Quem vai ser seu irmão e quem não vai. Né? Quem faz essa escolha é Deus. E aí você vem e convive no mesmo espaço com esse grupo heterogêneo de pessoas, que você tem que aprender a amar, a suportar, a conviver. Isso é uma maravilha, irmãos. E Deus vai abençoando e aperfeiçoando e amadurecendo a nossa vida através dos nossos irmãos, mesmo aqueles que são mais difíceis. Mas comunhão é uma bênção. Então, já dizia Charles Spurgeon, né? Quando o Espírito de Deus está presente, os crentes amam uns aos outros. E a maior luta que há entre nós é a luta para desejarmos amar cada vez mais. Sabe como é que é possível perceber se você age cheio do Espírito Santo? Você trabalha pela comunhão da igreja, você trabalha pela comunhão saudável da igreja, você tem interesse de estar com seus irmãos, esse interesse é bom, é forte, você transmite graça aos que te ouvem. Vejam como o conceito de estar cheio do Espírito é bem mais simples do que a princípio parece, não é? A gente não precisa de coisas extraordinárias para mostrar que a gente tem o Espírito Santo. A gente só precisa ser obediente à palavra de Deus. Adoração. Terceira palavrinha. Adoração. O texto diz que nós devemos falar, olha só, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Nós não fizemos isso agora há pouco? Nós não estávamos aqui cantando juntos para Deus? Nós provavelmente faremos logo mais. Você pode dizer então, pare para pensar, você pode dizer que cantou com entusiasmo? Tem entusiasmo no seu coração quando você canta?
Você cantou com sinceridade? Você cantou se quebrantando diante de Deus? Grande reformador, pastor João Calvino, diz que nós sabemos por experiência que o canto tem grande força e vigor para mover e para inflamar os corações dos homens, a fim de invocar e louvar a Deus com mais veemente e ardente zelo. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu canto de uma forma veemente, ardente, com fervor, para o louvor da glória de Deus. Portanto, irmãos, nós evidenciamos que estamos cheios do Espírito quando apresentamos, por exemplo, os nossos hinos e os nossos cânticos a Deus de uma forma apropriada, reverente, consagrando a Deus o nosso ser, demonstrando devoção, expressando a integridade da nossa fé. E mais, quando cantamos cheios do Espírito, nós também cantamos de conformidade com a palavra de Deus. Se cantamos cheios do Espírito, cantamos de forma cristocêntrica, pensando no Senhor Jesus, na maravilha da sua morte e da sua ressurreição, no que Ele fez por nós. Cantamos as doutrinas maravilhosas da salvação que falam do Deus eterno e cheio de misericórdia. E nos alegramos com isso, porque pensamos nos atributos de Deus, no seu amor tremendo e infinito. O canto da igreja é uma expressão da sua alegria. A igreja foi salva, a igreja foi redimida, então ela canta. O canto é uma celebração, é uma expressão do nosso mais profundo contentamento, que nós só podemos encontrar no Salvador Jesus. Não tem nada nesse mundo que nos faça mais felizes do que Jesus Cristo. Nada pode realmente preencher o nosso coração, a não ser Ele. É o canto que às vezes vem à nossa mente à meia-noite, quando as trevas se fazem mais escuras, quando estamos sozinhos, às vezes chorando, sofrendo no nosso quarto. Mas é também o canto da celebração das grandes vitórias e livramentos. E são tantos que Deus nos dá, que nós nem podemos contar. São 26 anos que os irmãos estão como igreja organizada. Provavelmente tem mais anos aí, se a gente vai investigar como congregação, não é? Como ponto de pregação. Todas as igrejas têm essas histórias, né? São 26 anos de organização, mais os anos de sementes que foram lançadas aqui. Quanto tempo de trabalho, não é? E os irmãos se lembram de algumas bênçãos que Deus derramou. Tem outras bênçãos que os irmãos nem se lembram. Algumas bênçãos, alguns irmãos mais jovens que chegaram há pouco tempo nem sabem. Mas Deus nos sustenta pelas suas bênçãos. E é por isso que nós cantamos. Quer saber se você está cheio do Espírito? Como é que você canta? Existe vibração na sua alma, quando você cultua a Deus. Existe um sorriso no seu rosto, especial, quando você cultua a Deus. Existe um alívio no seu coração das tensões desse mundo, quando você canta e louva a Deus. Em quarto lugar, irmãos, gratidão. Gratidão. O verso 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há um salmo muito conhecido, muito bonito, que diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós não temos como devolver a Deus tudo que nós recebemos dele, porque até o ar que nós respiramos é dele que nós recebemos. Só nos resta então agradecer, e agradecer sempre, sempre. Agradecer é reconhecer o cuidado de Deus que se manifesta por bênçãos cotidianas. É um cuidado paternal, é um cuidado cheio de amor. Espírito de gratidão é o que Deus quer que nós tenhamos. Irmãos, eu não conheço vocês em um nível pessoal, então eu fico bem tranquilo para falar isso, né? Vocês se conhecem, o pastor da igreja conhece cada um de vocês, mas vocês já viram que há algumas pessoas que não são gratas, elas têm uma grande ingratidão no coração delas, e a ingratidão ela gera amargura, raiva, rancor.
Mas as pessoas que são gratas são verdadeiramente felizes. As pessoas que são gratas a Deus. E as pessoas que expressam a gratidão pelas outras, por tudo aquilo de bom que alguém faz por elas, essas são pessoas bem-aventuradas, de fato. Gratidão. Você é grato a Deus? Você é grato ao seu irmão? Você é grato a essa igreja? Às vezes a gente não para pensar, irmãos, na quantidade de benefícios que a gente recebe na nossa vida por causa da igreja. Somos gratos a Deus por isso? Nós somos gratos a Deus pela nossa família. Paulo escreve para os Tessalonicenses assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vejam que a vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos. Não é uma coisa simples demais? Ser cheio do Espírito Santo não é muito simples? É muito simples. Quem é que imagina isso, né? Em vários ambientes, em vários contextos em que a gente vai, as pessoas não pensam que esse é um sinal tão bonito e tão importante para mostrar que alguém está cheio do Espírito, mas é. Quer saber se alguém está cheio do Espírito? Se você está cheio do Espírito, você tem agradecido a Deus? Você tem agradecido a Deus por tudo que Deus faz na sua vida? Você é uma pessoa grata? Você reconhece Deus em seus caminhos? Você agradece a Deus pelo dia, pela chuva, pelo pão, pela família, pela igreja, pelo trabalho, pelo que você aprende, pelas pessoas que você conhece na sua trajetória, pelas lutas, pelo dinheiro, pouco ou muito que a gente tenha, né? Mas nós agradecemos a Deus pelos recursos que Ele nos dá, pela natureza, pela beleza que há no mundo, pela inteligência, pelos avanços da medicina. Até homens que não conhecem a Deus fazem grandes coisas e você se beneficia disso. Pela vida eterna, maior tesouro do mundo. Não existe ninguém que esteja cheio do Espírito Santo e não seja imensamente grato a Deus. E por último, irmãos, submissão. Submissão. Essa é uma palavrinha complicada no nosso contexto também, né? Ela não é complicada no sentido bíblico. Não é. Mas nós sabemos perfeitamente como o pecado causa problemas, controvérsias, debates imprecisos, desnecessários, porque a gente não entende as expressões e os termos adequadamente. Mas o verso 21 do texto diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é absolutamente submisso a Deus. Acima de tudo, em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa, ele é submisso a Deus. Então, se nós somos submissos ou estamos sujeitos a Deus, nós o obedecemos de bom grado, Nós olhamos os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, e nos deleitamos em andar de acordo com os seus preceitos e com os seus caminhos. A submissão, primeiramente, é a Deus, acima de qualquer coisa. Mas vejam que o tema da submissão é o que vai ser objeto da exposição de Paulo a partir de agora. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas depois que você sai do verso 21 e continua lendo o texto, você vai perceber que Paulo agora está falando sobre isso. Ele está falando sobre submissão. E aí ele vai dizer que as mulheres devem ser submissas aos maridos, que os filhos, vejam só, que os filhos devem ser submissos a seus pais, que os servos devem ser submissos aos seus senhores, e que essa é uma forma evidente e clara de honrar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus estabeleceu a autoridade, porque Deus criou estruturas para que as coisas funcionem adequadamente.
E se eu sou um servo de Deus cheio do Espírito Santo, eu me submeto às lideranças e às autoridades que Deus estabeleceu sobre a minha vida. E eu faço isso com alegria no meu coração. Inclusive, nós podemos, nesse versículo 21, nós vemos que nós podemos nos sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo. Você consegue talvez me falar alguma coisa e eu vou acatar o que você falou, porque eu refleti biblicamente e vi que você tinha razão. Em outro momento, eu vou falar alguma coisa e você vai se submeter ao que eu estou dizendo, porque você percebe que eu tenho razão. Então, é assim que as coisas deveriam funcionar. Aí, às vezes, alguém vai e diz assim: olha, pastor, eu conheço uma senhora lá na minha igreja, ela é muito crente, ela é muito piedosa, mas ela não aceita essa história de submissão ao marido não, viu? E aí a gente começa a pensar assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Ou alguém diz assim, pastor, tem um jovem lá na igreja que ele é muito crente, é muito comprometido com Deus, só que ele é um pouquinho rebelde. E ele não é muito obediente aos pais, não. Aí tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está batendo nessa informação aí. Né? Porque alguém crente, alguém comprometido, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ele aprende a ser submisso àqueles que Deus colocou como autoridade na vida dele. Pastor, tem um fulano de tal, que ele é um menino realmente comportado, abençoado, etc. e tal, mas ele não gosta muito do pastor, dos presbíteros, não. Ele não gosta, ele não atende, não. Tem alguma coisa errada. Porque sujeição, submissão, isso vem de Deus, irmãos. Eu preciso estar sujeito a alguém, como você precisa. As instituições funcionam assim, a igreja funciona assim, a família funciona assim. Em todos os lugares nesse mundo onde tem ordem, existe isso. E a ordem maior de todas, a autoridade absoluta sobre esse universo, é o próprio Senhor Deus. Se eu tenho dificuldade com submissão às pessoas que Deus coloca sobre a minha vida, a minha dificuldade maior, na verdade, é de me submeter ao próprio Deus e à autoridade dele. Alguém cheio do Espírito pode até se mostrar inconformado com injustiças, ele pode questionar alguma incoerência, ele pode sugerir, ele pode opinar, tudo bem, ele pode discordar. O fato de nós sermos submissos a pessoas não significa que a gente não possa discordar delas. Eu posso discordar de alguém e ser submisso ao mesmo tempo. Especialmente se eu estou pensando nos deveres de submissão aos nossos líderes espirituais, assim como devemos submissão a líderes civis, a líderes da corporação onde eu trabalho, não sei, porque o nosso testemunho e a nossa confiança em Deus também é testada nessas circunstâncias. Eu vou confiar em Deus e obedecer a Deus e ser submisso àqueles que Deus colocou na minha vida de forma espontânea, voluntária, para glorificar o seu nome? Ou eu vou me rebelar, me revoltar, desobedecer, desacatar, responder, não atender, endurecer o meu coração? Quem está cheio do Espírito é alguém que sabe ser submisso a Deus e àqueles que Deus colocou na nossa vida. Como podemos então, irmãos, finalizando a minha palavra nessa noite, como podemos estar cheios do Espírito Santo? Pense na ilustração do início. Nós temos que estar mergulhados em Cristo o tempo inteiro. Senão, nós seremos como aquela peneira que não retém água. Mas também precisamos demonstrar compromisso com 5 coisas: santificação, comunhão, adoração, gratidão a Deus, gratidão aos outros e submissão. Essa é a beleza de uma vida cheia do Espírito Santo. Essas são as marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos.